Conta-me lá, com Rita Muniz. Olá, bem-vindos ao Conta-me lá. Eu sou a Rita Muniz e vou estar com vocês todas as semanas para vos contar assuntos super interessantes. Hoje temos um convidado muito importante, o Padre Duarte. Tem um currículo extraordinário e é natural do Nordeste. Olá. Olá Rita. Muito obrigada por ter vindo ao meu programa. Eu que agradeço esse amável convite em estar neste programa Conta-me lá, e é por isso que nós vamos contar uns aos outros aquilo que nos vai na alma. Exatamente. Então, Padre, para os nossos espectadores saberem bem quem é o Padre, conte-nos lá quem é o Padre Duarte. Chamo-me Duarte Melo, sou natural do Nordeste, da Salga, uma freguesia bastante periférica da cidade de Ponta Delgada, era na altura, hoje já não é. Vim estudar para Ponta Delgada antes do 25 de Abril, no Liceu Antero de Cantal, e depois de fazer o liceu resolvi ir para o seminário. Não era para ser padre, foi uma experiência que queria ter e sentir num contexto de uma ilha diferente e, sobretudo, também para descobrir melhor Nosso Senhor Jesus Cristo, que me começou a falar e falou-me de muitas maneiras. E no seminário, os anos que lá estive, que foram anos muito bonitos, de convívio com os colegas de outras ilhas, em que a gente de facto tem uma experiência bastante viva do que é viver em ilhas e do que é ser um arquipélago, e o seminário deu-nos essa experiência, dá essa experiência aos seminaristas, pela pluralidade e pela unidade. Eu também fui descobrindo a vocação. E a vocação é um chamamento, é uma graça de Deus que deve de ser acolhida através de muitas linguagens da vida e do mundo. E essas linguagens, essa chamada, foi precisamente através dos mais pobres. E dos mais pobres e dos presos, daqueles que estão na cadeia. E estava no seminário na altura do sismo de 80. Sim. E nasceu um bairro social chamado Bairro Social do Lameirim, e eu, juntamente com um padre, o padre Jacinto Monteiro, íamos visitar as famílias, 2 a 2, tal como os Jeovás fazem, os Mórmonos, portanto não estávamos muito diferentes, mas estávamos com este sentido de missão e de aproximarmos das pessoas que estavam muito sofridas, porque tinham perdido as suas casas, tinham perdido os seus bens e estavam num bairro que se formou num contexto difícil. Portanto, não era um bairro de elite, não era um bairro, era um bairro com muitos problemas, com problemas sociais e com muitos sofrimentos. E foi precisamente este trabalho que fui fazendo, que fui realizando junto das famílias, sobretudo com os mais jovens, e na cadeia, na experiência que fazia ao visitar os presos, todas as semanas, e visitava os presos, estava com eles durante toda a tarde na cadeia, jogando às cartas, conversando com um, conversando com o outro, que fui descobrindo esta importância e este dom e esta graça de me entregar de uma forma muito mais livre às pessoas, à comunidade. Então não estava a planear ser padre? Não estava a planear ser padre. Foi assim uma surpresa muito agradável, não é? Não, foi uma surpresa muito agradável, porque eu fiz a catequese, mas depois tive uma dada altura que deixei de frequentar também a igreja e a paróquia, e quando fui para o seminário pensava que tinha que saber as orações todas, e isto assustava-me imenso, e tanto foi assim que tive que comprar um livrinho de orações para decorar. Pensava que iam-me fazer perguntas que eu já não sabia, que era tipo teste, nada disso. Portanto, foi uma surpresa muito gira, muito agradável. O Padre Duarte está envolvido em muitos projetos, fala-nos sobre alguns deles. Sim, todo o meu trabalho ao longo destes 27 anos de padre tem sido à volta sempre da problemática das exclusões sociais, das pessoas em situação periférica. Sim. E comecei por trabalhar no bairro social do Lajedo, um bairro que tinha sido criado, mas que também não tinha as condições necessárias de convivência de bairro. Portanto, tinha-se criado um conjunto de casas, mas faltava ATLs, faltava creche, e não existia nada disso no bairro. Coisas essenciais. Coisas essenciais para a convivência e para a formação das pessoas,
Começamos por também trabalhar as famílias, criámos uma comissão de moradores, que não se falava nesta altura disso, ou isto tinha uma conotação também muito política, e todo o meu trabalho nasceu também sempre desta área social. E depois começou a aparecer os repatriados, Sim. que são pessoas que são expulsas dos países de acolhimento, e neste caso era a América, o Canadá, que são os repatriados. Na altura nem se falava de repatriados, nem se sabia o que eram os repatriados, e como eu era capelão do hospital, havia um doente que não falava bem inglês, Sim. que chamava-se Valdemiro, e este jovem era oriundo de São Miguel, mas emigrou para a América e nunca tinha vindo cá a São Miguel. E os seus pais nunca tinham vindo cá a São Miguel, depois de emigrarem. E precisamente este jovem, o Valdemir, estava doente e estava já numa fase bastante avançada, estava com SIDA, e eu comecei a fazer um trabalho de proximidade e de perceber quem era o Valdemir, quem era a sua família. E percebi que havia mais gente que estava na rua e que não era acolhida, que ninguém sabia deles, que falavam inglês fluentemente, mas cheio de calão e também com dificuldade de falar português. E foi aí que começou o trabalho dos repatriados, com um projeto de acolhimento, acolhíamos, tinha uma residência e também a inserção social a nível do trabalho e da formação. Para além deste projeto, tivemos um outro projeto ligado à economia solidária, que nasceu também com a Kairos e com microempresas de economia solidária. Fazia-se a formação às pessoas e depois o que acontecia? Havia muitos dinheiros que vinham da Europa para a formação, mas muitas vezes as pessoas eram formadas e depois não tinham escoamento no mercado normal de trabalho. E o que é que acontece? Nós achamos que a Igreja tem um papel muito importante de ajudar as pessoas. Exatamente. E os mais pobres, porque esta é a nossa missão. Criámos essa estrutura, Kairos, com microempresas de economia solidária. As pessoas eram formadas e depois eram incubadas em empresas ligadas à alimentação, a carpintarias, a projetos culturais, e que a Kairos ainda existe e está muito bem, mas foi a partir deste trabalho. Como também as violências domésticas, que sempre houve muita violência doméstica nos Açores e no país, não só física, mas psicológica, e as mulheres vítimas estão muito desprotegidas, e nós criamos também um movimento de apoio a estas mulheres com uma residência, uma casa, abrigo, chamava-se uma casa-abrigo, uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, e trabalhávamos também as capacidades dessas pessoas que estavam com autoestima muito baixa, muito sofridas, e que tinham como refúgio aquela casa que as depois lançava também na vida normal. Portanto, foram esses projetos sociais bastante marcantes na minha vida, e que ainda existem, porque tiveram coerência, houve verdade neles, e a sociedade também perceber da pertinência e da necessidade de eles continuarem. E acho muito bem que isso é tudo para ajudar as pessoas, não é? Sim, a gente, aquilo que puder fazer para ajudar as pessoas, devemos fazer sempre. Claro. Porque a gente realiza-se é pelo bem que faz. O amor, diz o Walter Ugumem, que é um escritor português, diz que o amor faz de nós o dobro daquilo que nós somos. Portanto, quando a gente faz o bem, faz a caridade, a gente também até purifica-se por dentro, torna-se pessoas novas, pelo bem que faz. É verdade. Bem, até onde eu sei, atualmente o Padre Duarte é o presidente do Museu Carlos Machado, não é? Desde 2006. Sim, também sou o diretor do Museu Carlos Machado, que é um museu mais que centenário, um museu muito importante nos Açores, que tem um conjunto de bens, de espólio, que diz da nossa identidade, diz da nossa forma de ser e de estar. Os museus guardam peças, mas não podem ficar só com as peças, têm que as conservar. Exatamente. Mas também ainda há mais que fazer. Há que estudar as peças para poder divulgá-las. Por isso é que os museus fazem exposição. E as exposições servem para contar histórias, porque cada peça tem uma história. Portanto, nos museus há muitas coisas sem utilidade nenhuma, coisas que nem sequer já trabalham, coisas velhas, não é?
Mas essas coisas são muito importantes para nós porque nos falam do passado, falam-nos de uma maneira de estar de um povo e ao mesmo tempo também nos desafiam ao futuro. Portanto, os museus têm estes tesouros que guardam, porque são tesouros de memória. E também há um projeto social criado a partir do museu, que se chama o Museu Móvel, porque muitas pessoas não vão aos museus, porque desconhecem também os museus, e é os museus que vão ao encontro das pessoas. Ai, que giros. E esse projeto é o Museu Móvel, uma carrinha adaptada, Sim. que vai às freguesias, convive com as pessoas nas escolas e com os idosos, faz a recolha do património material, histórias de vida, maneira de fazer coisas, desde as receitas, desde fazer as coisas mais que era a vida do povo. Nós fazemos esta recolha através da filmagem, através do registro áudio e também levamos as peças do museu para que as pessoas possam conhecer e terem vontade e curiosidade de visitarem depois o Museu Carlos Machado. Que giro, eu não fazia a mínima ideia. E vocês sabiam? Não se esqueçam então que podem visitar o Museu Carlos Machado e se não quiserem, o museu vai ter com vocês. Isso é espetacular. É espetacular, porque o museu não desiste. Portanto, claro. o museu não é uma coisa só de coisas velhas. O museu fala do futuro, portanto, e fala da nossa vida. Por isso, vale a pena visitar o museu, que é muito bonito, porque tem uma coleção extraordinária que neste momento não está aberta, que é a História Natural, Sim. que foi fundada por um conjunto de pessoas influentes no século XIX, o Afonso Chaves, Coronel Afonso Chaves, o Carlos Machado e o Arruda Furtado. Daí o seu nome. Exatamente. E outras pessoas que estavam muito ligadas aos movimentos naturalistas e que passavam por cá, que vinham visitar os Açores e fazer recolha de espécies. Portanto, é esta coleção que é a coleção fundadora. Depois tem uma coleção de etnografia com imensas coisas e a coleção de arte. Para além dessas coleções, ainda tem a coleção do trás, uma coleção de numismática e uma coleção de epigrafia. Portanto, há muitas coisas. Há muitas coisas, então não se esqueçam de ir visitar. Não sei se sabe, mas a SMTV já chegou à Califórnia e estamos lá os nossos imigrantes a ver isso. Toda a gente tem tradições e costumes. Aqui em São Miguel somos parte de uma tradição muito conhecida, que são as romarias. E eu acho que o Padre Duarte está relacionado com essas romarias, Sim, certo? todos nós acabamos por estar relacionados com as romarias, porque também fomos embalados neste cantar dos romeiros, em tempo da Quaresma. As romarias é um movimento espiritual de religiosidade popular muito denso e intenso, mas muito circunscrita a um tempo da Quaresma, porque depois não faz sentido romarias, portanto elas existem neste tempo. E as romarias nascem também num contexto de uma ilha que sofre, e dos Açores, mas neste caso da ilha de São Miguel, e a gente vive debaixo de muitas intempéries, tempestades, os fenómenos da natureza, os tremores de terra, vulcões, tudo isto alicerçou também e alicerça a alma do povo. E as romarias, no fundo, são expressões de agradecimento e também de pedir a Deus a proteção para que a gente tenha uma vida calma e tranquila nestas ilhas que estão no meio do mar e sujeitas a todas as intempéries. Porque se pensarmos bem, somos mesmo no meio do Atlântico. No meio do Atlântico. Portanto, somos o Vitorino Mésia que diz que somos um porta-aviões no Atlântico, não é? Portanto, a gente tem esta capacidade de tecer relações com outros povos, com outras culturas. Mas as romarias são muito importantes porque é um fenómeno muito natural e que diz também de uma espiritualidade. Pessoas que, no fundo, estão à procura de si e à procura de Deus pelos caminhos do exterior e pelos caminhos do interior. Então, vocês aí na Califórnia não se esqueçam o que são as romarias, uma coisa super importante aqui em São Miguel, para agradecer a Deus e para ver se tudo corre bem na nossa vida, não é? É isso, e a gente precisa de termos sempre esta ligação a Deus, porque Deus é tudo na nossa vida e dá-nos este respirar de graça. Por isso, estarmos ligados a Deus também fortalece a nossa forma de ser, torna-nos pessoas de esperança, de coragem e empenhadas na construção de um mundo melhor, mais fácil de se viver. E Deus dá-nos este horizonte.
Padre, sei que recebeu pelo Presidente da República o grau Comendador da Ordem de Mérito. O que sentiu quando Já foi há quando muito vê? tempo. Sim, Pronto, mas é sempre marcante. é um reconhecimento, foi um reconhecimento ao mais alto nível da Presidência da República no Dia das Comunidades que eu recebi, fui a Lisboa. Na altura era o Presidente o Dr. Jorge Sampaio que me angariou, que teve este gesto de reconhecimento público e de mérito pela atividade em favor dos mais pobres e desses que estão mais feridos pela vida. Mas isto não é para mim, isto foi um gesto que eu devolvo a todas as pessoas que comigo trabalham, portanto não é uma coisa para mim, isso é da comunidade, é do bem comum. Mas então, apesar de ter sido há muito tempo, é sempre assim uma coisa que marca uma pessoa, não é? Porque é uma coisa muito especial. É um gesto que nós também agradecemos e que também nos ajuda a sermos melhores e termos ainda mais autoestima e de melhor fazer ainda. Portanto, as coisas com aquilo não ficaram concluídas, antes pelo contrário, abre-nos ainda mais apetite neste bom combate de fazer o bem. Agora, assim, falando de coisas que marcam, toda a gente tem pessoas que inspiram-nos na vida. Quem são essas pessoas? Claro que tenho os meus pais, a minha família, que é fundamental. Nós somos pela nossa família, a minha família é um suporte fundamental. Tenho uma pessoa que marcou muito do ponto de vista sacerdotal na formação, foi o padre Jacinto Monteiro, que era um homem de história, uma vocação tardia, mas um entusiasta de fazer bem. Tenho uma outra pessoa que também na área sacerdotal e religiosa, que foi o padre Maia, porque quando me ordenei vim logo para São José. Portanto, vim com 27 anos para a paróquia de São José e tive 10 anos na paróquia de São José. E estas pessoas marcaram-me muito pela minha vida fora, pelas suas balizas, pela sua coerência, pela firmeza de vida, não é? Pela honestidade, que são exemplos. E a gente precisa de exemplos, precisa de referências. Exatamente. Portanto, não se esqueça que de várias coisas que referimos hoje. Primeiro, o Museu Carlos Machado, um museu cheio de história e não é só o passado, também é o futuro. Temos também aqui as romarias, que há assim uma tradição já muito usual aqui na Ilha de São Miguel e assim vocês também podem ir conhecer mais. Não se esqueçam que podem ver aqui a SMTV no site em www.saomigueltv.com no meu canal 158-828. Até à próxima! Conta-me lá com Rita Muniz.